Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos pregar sobre esse tema hoje. Somos todos filhos de Deus? Não, todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. E eu quero falar a você que crê na Bíblia como o manual. É o manual de quem crê, que quem tem fé na palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus. E para você que está vendo, é importante você analisar junto comigo as escrituras sobre ser filho ou não. Para você que não tem tempo, o trabalho toma o teu dia todinho, você já chega cansado em casa, não tem tempo de analisar as escrituras, nós estamos trazendo para você uma análise a respeito de ser filho de Deus. Para você que não crê e não concorda, tá? Você precisa analisar o que diz a Bíblia, para você dar a sua opinião, para você dizer se está certo ou não está certo. Deus faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, é o que diz em Malaquias. E quando Jesus ele fala sobre família, ele faz uma diferença também. Ele faz a diferença. Para as pessoas fazerem parte da família de Jesus, elas têm que fazer a vontade de Deus. É o que diz. Vamos ler aqui uma passagem em Mateus, no capítulo 12, do verso 46 ao 50, que diz: falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe deram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus, então, ele separa os que são da sua família. Ele aponta, ele diz: esse faz parte da minha família, esse tem meu sangue. Que é importante você saber que aqui entre os homens, quando um filho quer provar que alguém é seu pai, ele vai fazer o exame de DNA. Quando um pai quer saber se realmente uma criança é seu filho, vai fazer exame de DNA. Mas aí como é que eu faço para provar que eu sou filho de Deus? Para provar que o sangue de Jesus corre nas minhas veias? É algo interessante, né? Porque é algo espiritual. Quando você assume a posição de filho de Deus, automaticamente o sangue de Jesus, ele é transferido para as tuas veias, na área espiritual. Então você é reconhecido por Deus como filho. Mas existe alguns passos para você dar para ser filho de Deus, porque Jesus ele faz essa diferença. Não pense ninguém que por ir a uma igreja, participar das atividades desta igreja, né, ser considerado pela sociedade como um religioso, é ser filho de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a tua identidade como filho, ela é espiritual. E só quem faz esse reconhecimento é Deus. O homem vê você fazer coisas boas. O homem vê você tratar o seu próximo como a si mesmo, dando uma gorjeta, dando uma cesta básica, indo visitar os doentes. Mas isso não quer dizer que você é filho de Deus. Você está cumprindo com práticas
que fazem parte daquela denominação onde você está, da religião que você segue, você está fazendo aquilo ali como que obedecendo a Deus em fazer o bem às pessoas, que é o que diz em Tiago. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aí você vai fazer o bem. Mas aí se torna filho de Deus? Também não. Estas coisas não dão para você o DNA de Deus. Para você adquirir o DNA de Deus, existem passos que é só entre você e Deus. Não são suas atitudes, suas obras, mas é o como você acredita em Deus, como você o serve de coração. E se você é sincero em tudo que você faz para Deus, se você se guarda para fazer a vontade de Deus, como nós acabamos de ler, quando o Senhor ele aponta para os discípulos, ele fala na questão da vontade. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai. Aí você pergunta quais são as vontades de Deus. Aí você vai ler a Bíblia. Mas se você só ler a Bíblia e fizer a vontade de Deus, você se torna filho? Não nos 100%. Porque deixa eu falar mais uma coisa para você. Aqui, quando você vai fazer exame de DNA, para provar que é pai, para provar que alguém é filho, você vai entrar na parte da documentação. Você faz o exame, sai o laudo, para comprovar se você é ou se você não é filho dessa pessoa. Para com Deus tem documento? Tem documento. É um documento que não está para o acesso do homem, mas ele é um documento que ele é escrito e está nos arquivos de Deus. Para comprovar que você é filho de Deus, você tem que fazer algo para receber o DNA e logo ser adotado como filho de Deus. Veja aqui como o Senhor Jesus ele é duro com os judeus em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, verso 44, que Jesus fala duramente com os homens, dizendo: vós pertenceis a vosso pai, o diabo. Isso aqui é Jesus que está falando. Não é eu, é Jesus. E quereis executar o desejo dele. Por que que Jesus fala que os homens estavam querendo executar o desejo do diabo? Porque o homem possui desejos, ambições, vontades. Aqui é onde nós vivemos, nesse planeta. E muitas dessas vontades, elas não têm nada a ver com o mundo espiritual de Deus. Porque muitos desejos, muitas coisas praticadas pelos homens são condenadas por Deus. E quem pratica tais coisas não pode ser chamado filho de Deus. É o que ele está dizendo aqui, não é eu. É o que diz a Bíblia. E Jesus continua dizendo, falando sobre o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem quer se considerar filho de Deus, tem que analisar as Escrituras, fazer a vontade do Pai, mas tem uma coisa, lembra que eu falei alguns minutos atrás sobre documento? Na área espiritual existe o documento preparado por Deus para realmente te declarar como filho, porque é algo espiritual. É algo espiritual.
E tem que ser mostrado esse documento diante do advogado de acusação. Quem é um advogado de acusação? É o diabo. O diabo vai fazer de tudo para que você não se torne filho, para que não seja comprovado que tu és filho. Ele vai fazer tudo. Tudo. Porque ele vai tentar arrastar você junto com ele para o inferno. Mas você não vai deixar. Você vai lutar firme, vai ser forte até o final, para que você tenha vitória. Porque o inimigo que ele vai fazer é lutar todo dia para te derrotar, para te fazer um perdedor, para fazer com que você venha perder o teu direito de ser filho, filho de Deus. E aí, para ser registrado em documento, a pessoa, além de crer em Deus, de meditar nas suas palavras, fazer a sua vontade, ela tem que fazer algo para ficar registrado em documento de que realmente ela tomou a decisão de ser filho de Deus. Em Romanos, no capítulo de número 10, versos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. É isso que diz a palavra a respeito de você se tornar um filho de Deus. Tem um procedimento. Agora, só para os que crerem. Não é para toda pessoa, é para os que crerem. Então, não são todos filhos de Deus. Não tem aquela situação de que a pessoa diz assim: chegou o final de semana, eu vou tomar uma porque eu também sou filho de Deus. Quem disse que filho de Deus tem que ser beberrão? Quem disse que para ser filho de Deus, você tem que se jogar no mundo porque você é filho de Deus, você tem que se estragar nas coisas do inimigo? Quem disse? Para ser filho de Deus não é assim, não. Para ser filho de Deus tem que seguir outro caminho. Mas é difícil, isso é muito ruim, é muito chato. Então siga outro caminho. Eu estou falando aqui só para quem crê. Só para quem quer ir realmente para o céu. Porque só vai fazer parte da família de Deus, só vai entrar no templo de Deus, na casa de Deus, fazer parte com Deus, quem fizer parte da família. Quem não fizer parte da família vai ficar para o lado de fora. Não tem jeito. É eu que estou falando isso? Não, são as Escrituras. São as Escrituras que dizem exatamente isso. Olha só o que mais diz aqui. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Quem é que pode chamar de paizinho? Abba Pai, quer dizer isso, paizinho, meu pai, para Deus. É só aqueles que têm um DNA, é só aqueles que procuram realmente o caminho para se comportarem como filhos de Deus. Aí você vem dizer, mas ninguém é santarrão, não. Não, ninguém é. Todos nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Deus. Mas Deus nos mostra o caminho pelo qual devemos trafegar, o caminho que devemos procurar para esta aliança do homem com Deus ser reatada. Porque através da morte de Jesus Cristo já foi nos dada essa condição. Agora resta um homem dar esse passo para reatar a aliança com o Pai, ser chamado de filho pelo nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós seremos herdeiros, porque esta vida aqui ela tem um fim. Nós não somos aqui nesta terra, nós não seremos eternos, nós enfrentaremos algo chamado morte.
Só que depois da morte, segue-se o juízo, ou seja, tem uma vida para a perdição eterna e uma vida para estar com Deus. Uma vida para os salvos estarem com o Senhor e uma vida para aqueles que se perderam, foram à beira do abismo e perderam a oportunidade de vida e ganharam morte eterna lá embaixo, para onde ninguém quer ir. Aqui a palavra nos fala mais ainda. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 17. Olha só a palavra que ele usa aqui. Se é certo que com ele padecemos. Cristo padeceu. Era algo que era para nós, mas ele fez em nosso lugar porque nós não tínhamos condições exatamente por causa do pecado. Mas ele veio sem pecado e ele cumpriu a lei, ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ele ressuscitou e está à destra do Pai. Agora ele está esperando você, ele está esperando eu. Prosseguimos o caminho da vida para estarmos com ele no mesmo lugar onde ele está. Porque é isso que ele quer. Foi para isso que ele veio. Que você vá para o mesmo lugar aonde ele está, porque lá você já não vai mais sofrer, não vai mais chorar, não vai enfrentar dores, doenças, corrupção de homem, enfim, todas essas desgraças que a gente está enfrentando hoje. Então fica com essa palavra em nome de Jesus, dá o like, se inscreva e tire suas dúvidas, mande o seu comentário para a gente estar fazendo um vídeo no assunto que você tiver dúvida. À luz da Bíblia, nós vamos explicar. Em nome de Jesus, eu quero que Deus te abençoe, que Deus ilumine teu caminho, você, sua família e todos que te rodearem sejam abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.